capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Nós vamos continuar falando sobre o amor, já que o amor está no ar. E que realmente todos os cultos do amor possam estar no ar. E nos nossos corações estar muito vivo isso. Os irmãos acharam, amém? João 13, versículo 34 e 35 diz: Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir o versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Que ele está sentado. Esse é um versículo realmente fantástico, muito interessante, da palavra do Senhor, quando Ele nos deixa um mandamento, e diz ser um novo mandamento, né? Mas se você olhar já no Antigo Testamento, várias vezes, o Senhor nos orienta a amar uns aos outros. Quando Ele fala um novo mandamento, Ele está falando nessa nova perspectiva, né? Essa perspectiva que Ele agora, como um Deus encarnado, tinha mostrado no seu dia a dia àqueles que o seguiam. E é bastante interessante o momento que o Senhor dá esse mandamento, essa prescrição. Eu sempre me lembro daí da minha mãe, né? Eu, filho de pastor, né? Desde criancinha, principalmente o pai viajando bastante, mas várias vezes a minha mãe também tinha que sair. E sempre ela deixava as prescrições, né? Ela sempre deixava os mandamentos. E eu me lembro muito bem, todas as vezes que a gente seguia os mandamentos de mamãe, as coisas davam tudo certo. Quando a gente fazia alguma coisa que não era para fazer, a gente quebrava aqueles mandamentos, alguma coisa dava errado. Nunca me esqueço, quando eu tinha, acho, uns 10, 11 anos, na cidade de Curitibanos, né? A mamãe e o papai foram sair, falaram, nada de jogar bola dentro de casa. E a gente quebrou esse mandamento, né? E eu me lembro que pelo menos umas 2 lâmpadas foram quebradas e a gente sofreu as consequências daquilo. Eu trago essa ilustração para dar introdução a esse mandamento do Senhor e a gente começar a fazer uma ponte sobre o nosso comportamento cristão de igreja de hoje. Por que será que a igreja cresce tanto em números, mas os resultados são tão poucos? E eu consigo enxergar nesse mandamento de Jesus aqui um grande déficit da igreja atual. Amor. Amor como Jesus nos ensinou a amar. O texto, quando Jesus fala isso, também é bastante interessante, porque tinha acontecido a última Páscoa, Jesus já ia, a partir dali logo para a cruz, iria morrer, depois ressurgir, e era o último momento praticamente que ele estava tendo com os discípulos. Era a última ceia, e ele dá esse mandamento aos discípulos. Era algo tão importante, tão significativo, e que faria a diferença, o amor na vida dos discípulos, dessa forma que ele ensinou, que através desse versículo aqui, é o que eu quero pregar hoje para vocês, nessa breve reflexão, 3 verdades, que esse versículo revela, que a gente precisa ter muito bem claro no nosso comportamento cristão. Para quê? Para que a gente seja um cristão relevante, e para que a gente esteja fazendo a vontade do Senhor. Primeira verdade é que o amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Jesus. Ele diz assim no versículo 35, nisto, no quê? Na prática do amor, todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, se eu pergunto para vocês, como que nós sabemos que uma pessoa é realmente uma cristã verdadeira? A resposta mais certa deveria ser, olha as atitudes de amor dela. Infelizmente nós vivemos em tempos onde tanto fora da igreja na sociedade como dentro da igreja, o que importa é a aparência. E eu sempre bato nisso, e eu sempre olho para esse texto que o pastor Linderson leu,
Porque a gente está vivendo momentos onde o texto de Coríntios, escrito há 2000 anos atrás para a igreja de Corinto, é muito real e muito presente, muito verdadeiro dentro das nossas igrejas e dentro das nossas vidas. Se você olhar para o texto, ele está entre o capítulo 13, está entre o 12 e o 14, e essa divisão foi feita bem depois, não estava na carta que Paulo escreveu. Você vai ver que antes ele estava falando dos dons espirituais, e depois ele estava falando também dos dons espirituais. O que isso quer dizer? A igreja de Corinto era uma igreja que valorizava muito o que os olhos conseguiam ver. Ou aquele lá ele profetiza, aquele lá ele fala em línguas, aquele lá ele tem esse dom. E estava tendo na igreja de Corinto competição de dons, aparência, o meu dom é maior que o seu, tal. Daí entra Paulo quebrando tudo. O amor é mais importante. Ainda que eu falasse língua dos homens, dos anjos, tivesse dom de profecia, e se eu tivesse fé para dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte fosse, se eu não tiver amor perante Deus, isso aí não é nada. Sou um latão que faz barulho, mas não tem conteúdo, não tem essência. Ou seja, nós precisamos resgatar o amor em nossas vidas, e nós como igreja precisamos cada dia ter isso bem em mente. Vivemos em dia onde que a gente julga aquele lá ser um cristão, um crente verdadeiro, por usar um terno, uma gravata, por uma irmã estar com a saia até os pés, ter o cabelo até no chão. Ah, lá vai um cristão. Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim: quer conhecer quem está me seguindo? Quer conhecer quem são os meus seguidores? Dá uma olhada na forma que ele ama, na forma que ele trata as pessoas, na forma como ele se relaciona. Os grupos são facilmente identificados pelo jeito como eles agem e também até pelo jeito que eles se vestem. Desde a época de Jesus, sabia quem era um soldado romano pela farda, a armadura que ele se vestia, sabia quem era o grupo dos fariseus pelas estolas que eles vestiam, os essênios, os herodianos, sabia quem era cada um. Só que Jesus falou: os meus discípulos precisam ser conhecidos de uma forma diferente, pela forma como eles amam. E a Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus estavam em Antioquia, as pessoas começaram a olhar: olha só, eles estão agindo parecido com aquele tal de Jesus Cristo. E aí deram o nome de cristãos. Até aquele momento não tinha sido chamados os discípulos de Jesus de cristãos. Mas por quê? Porque eles agiam parecidos com Cristo. E essa verdade nós precisamos ter em nossa mente. Você, meu irmão e minha irmã, é conhecido como um verdadeiro cristão pela forma como você ama. E aí você mesmo se pergunta: você está sendo realmente um cristão verdadeiro? Começa dentro de casa. Amor para com a esposa, amor para com os filhos, amor para com os pais, amor para com os funcionários, amor para com o patrão, amor para com professores, amor para com colegas. As pessoas conseguem olhar para você e verem em você o amor de Cristo? Se a resposta é sim, você está sendo um verdadeiro cristão. E a gente não tem como fugir disso. Jesus, em todo o tempo que ele andou aqui na terra, ele demonstrou o amor. O amor está presente em cada atitude de Jesus. Até mesmo quando Jesus se irou lá no templo, nós conseguimos ver o amor pelo reino de Deus. O amor de Jesus era tanto que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente vê os discípulos, o caráter, a personalidade dos discípulos antes e depois de passarem aquele tempo com Jesus é totalmente outra. João, o filho do trovão, depois foi conhecido como o apóstolo do amor. Ou seja, mudou totalmente a concepção. Por quê? Porque um seguidor de Jesus verdadeiro precisa demonstrar e viver o amor. A segunda grande verdade: primeira, o amor, ele é realmente o sinal inconfundível do seguidor de Cristo. O segundo, o nosso padrão de amor é Jesus. No versículo 34 ele diz assim, como eu vos amei, assim também deveis amar aos outros. O Linderson falou uma grande verdade sobre as definições do amor que nós temos hoje. E o que a mídia tem colocado aí como amor, revistas e tantos poetas e tal. Se você for olhar o que é o amor, na maioria das novelas, na maioria dos filmes, o amor se resume em apenas contato sexual ou alguma coisa do tipo.
aquele garotinho lá na escola que sai ficando com todas as garotas, para todas elas você vai ver, ele falou: ai, mas eu te amo tanto. Você vai ver que o amor tem várias definições no mundo. Agora, que tipo de amor nós estamos falando? Que tipo de amor nós precisamos praticar para ser realmente modelos e seguidores de Cristo? Como eu vos amei, disse o Senhor. E se a gente olhar para a Escritura, as formas que Jesus amou, a gente vai ver que como nós precisamos aprender. Essa palavra, sempre que eu leio, sempre que eu vou pregar, eu sempre digo, eu apanho muito, porque eu vejo como eu preciso aprender mais com Jesus, como eu preciso olhar para Ele, seguir realmente os passos dEle, e às vezes a gente para e olha a nossa atitude, a nossa forma de ver, parece que estamos tão longe. Como que Jesus amou os pecadores? Vamos pegar aqui a cena daquela mulher adúltera. Já preguei aqui alguns domingos atrás. Mulher é trazida pelos fariseus, jogada no meio ali onde Jesus estava ensinando, todos esperando que talvez Jesus fosse condenar. Ele não ia contradizer a lei, que dizia que a mulher e o homem adúltero devia ser apedrejado. Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um olhar misericordioso, expressão de amor para com os pecadores. E nós vivemos em tempos onde o pecado, está muito evidente. O pecado sempre existiu, sempre esteve evidente no mundo, mas por causa dos meios de comunicação, a gente tem muito acesso ao que acontece o tempo todo no mundo. E a gente tem visto aí atitudes de muitos cristãos muito estranhas mediante os pecadores. Os pecadores que precisam do amor de Deus, precisam desse olhar de amor que o Senhor colocou sobre aquela mulher e sobre todos os pecadores que o cercavam, parece que não existe hoje. A igreja de hoje parece que se acha santa, sem pecado, sem mácula, e daí olha com um olhar de desprezo para com os pecadores. Eu sou mais, aquele lá é menos, aquele lá é pecador, então eu estou mais perto de Deus. Ele não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, claro que não quer que aquela pessoa continue no pecado, assim como Jesus falou para a mulher: vai, não peques mais. Mas o Senhor quer que nós vamos lá e mostramos verdadeiro amor para com os pecadores, e não ficamos só apontando o dedo para os pecadores ou acusando. Isso hoje, meus irmãos, a igreja, infelizmente, eu vejo que a igreja tem perdido algumas coisas importantes nessa batalha contra a homossexualidade que está em voga, que infelizmente agora foi ainda instituída como família. Não estou defendendo a homossexualidade é pecado, a Bíblia diz que é pecado, a Bíblia condena e sempre vai ser pecado. Só que a atitude da igreja perante isso não é uma atitude de apenas de estar acusando, de tentar ficar inquirindo, não. A atitude da igreja é uma posição de amor, para que aquelas pessoas conheçam um amor superior, infinitamente superior, que é o amor de Deus, e saiam desse mundo de pecado. Só que a gente não parece que cisma tanto com a questão da homossexualidade, que a gente esquece que o fofoqueiro tem o mesmo nível de pecado perante Deus que o homossexual. A gente esquece que o adúltero, que o fornicador, que o mentiroso, que tantos outros pecados que afasta de Deus, estão perante Deus o mesmo nível da homossexualidade. É claro que perante a humanidade, é claro que as consequências terrenas são bem diferentes, mas perante Deus, todos os pecados o afastam dele. E Ele não quer que o homem esteja em pecado. Mas a nossa posição como igreja, e perante o nosso irmão, e perante nós mesmos, é mostrar e revelar o amor verdadeiro de Deus. Assim nós vamos estar sendo igreja verdadeira, estaremos fazendo a diferença. Olha como o Senhor então amou os pecadores. Olha como o Senhor amou as pessoas discriminadas. Zaqueu, judeu, mas totalmente discriminado por ter aceitado o emprego de publicano. Cobrava imposto do povo judeu para entregar para os romanos que estavam subjugando os judeus naquele momento. Era visto como um traidor, era totalmente discriminado. Chega lá Jesus e diz: ô Zaqueu, hoje eu quero ficar lá na sua casa. Tem um lugar para me dormir lá? Todos ficaram naquele momento assustados. O que esse Jesus está fazendo? Se diz um Messias e agora vai estar indo na casa de um pecador? Por que não foi na casa de um fariseu, que era visto como um homem santo? E aí, mais uma vez, questionamento sobre a espiritualidade da igreja de hoje. O que nós estamos fazendo
pelas pessoas que são discriminadas pela sociedade. E por isso que eu sempre digo que quando eu leio os ensinamentos de Jesus, apanho muito, porque não é fácil você refletir o amor que Jesus refletiu. Isso só é feito mediante a graça do Senhor. A graça do Senhor em nossas vidas. É isso, e aí está a chave de todo o Evangelho. Quando Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer, meu irmão, enquanto eu não fomos crucificados com Cristo, nós jamais vamos conseguir ser um cristão verdadeiro. Nós jamais vamos conseguir fazer e amar como Jesus fez e amou. Precisamos cada dia ver se estamos pregados na cruz ainda, ver se estamos mortos com Cristo, e aí ressurgir com Ele para essa nova vida, onde o Espírito Santo guia os nossos passos, e aí nós vamos ser uma igreja forte, e aí nós vamos ser uma igreja viva, e aí a gente vai começar a ter até os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades solucionadas, porque a nossa vida vai ter um propósito maior, quer fazer a vontade do Senhor acima de tudo, não apegados a esse mundo, mas apegados ao reino de Deus, apegados realmente à vida que o Senhor tem para nós. Jesus, Ele também é exemplo de como Ele amou os malfeitores. O próprio Judas chega para Jesus e o trai com um beijo, e naquele momento Jesus ainda o chama de amigo. Jesus na cruz, sendo cuspido, já todo dilacerado, olha para os soldados, olha para as pessoas que tinham feito aquilo, os fariseus inclusive, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Todo momento, Jesus demonstrando amor, e na agonia da cruz, Ele consegue ainda revelar o amor pela humanidade, amor pelos pecadores. Primeira coisa então, o amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Jesus. Segunda verdade, Jesus é o padrão que nos mostra como devemos amar. Ou seja, não vai através de definições que a mídia coloca, através de revistas de fofoca, através de tanta coisa, às vezes até da tua mente. Jesus é o padrão. E quando você começa a amar da maneira como Jesus amou, meu irmão, você vai fazer um rebuliço dentro da sua família, você vai realmente constranger pessoas que não gostavam de você, você vai começar realmente a ver as coisas acontecendo de uma forma fantástica e maravilhosa, através de um amor, e você vai ser realmente uma bomba nos projetos de Satanás, para a glória de Deus. E a terceira grande verdade que esse texto nos mostra, é que amar é atitude, amar não é teoria, amar não é apenas palavras. O próprio João, ali no capítulo 13, versículo 17, ele diz, agora sabeis que estas coisas bem-aventurados são, se vocês a praticarem, se vocês a porem em prática. E João 14, 15, Jesus diz, vocês vão estar provando a mim que vocês me amam, se vocês realmente fazem aquilo que eu estou falando. Gente, o cristianismo que nós vivemos hoje precisa realmente ter uma sacudida. Falamos tanto que amamos o Senhor, cantamos músicas tão lindas, maravilhosas, de adoração, de louvor, de celebração, mas será que na nossa vida nós estamos realmente fazendo o que o Senhor nos ensina, nos diz? E a gente se esquece lá da parábola da casa construída na rocha, da casa construída na areia. Por que tantas pessoas dentro da igreja? Por que tantos assembleianos? Quando vem as tempestades da vida, eles vão junto, eles ruem. A fé que parecia tão pomposa, tão grande, qualquer coisinha, qualquer vento, qualquer problema que acontece, leva junto. Porque não se constrói mais sobre rocha, mas sobre areia. E a diferença está nisso, na prática. O Senhor disse, se vocês ouvirem, todos estão ouvindo o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, aqueles que colocam em prática, não é quem ouve a palavra. Você pode estar ouvindo aqui o que eu estou falando, e a outra pessoa aqui também, um vai e faz, o outro não faz. É grande diferença. Não basta estar na igreja, não basta abrir a Bíblia e ler, é preciso vivenciar, é preciso praticar.
E Jesus disse: aqueles que ouvem, mas praticam, esses sim estão construindo sobre uma rocha. Vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tempestade, não vai levar aquela casa. Agora, aqueles que ouvem, mas não praticam, estão construindo a sua casa sobre a areia. Qualquer vento, qualquer chuva vai levar junto a casa. E aí eu pergunto, meu irmão, aonde você está construindo a sua casa? É sobre a rocha? Está praticando aquilo que Cristo ensinou? Está fazendo realmente a vontade do Senhor? A gente precisa, a cada dia, aprender a fazer mais a vontade do Senhor. E tudo começa com o amor. Tudo começa com o amor, entendendo que amor não é teoria, entendendo que amor é prática. Quando aconteceu, acho que 2001, 2002, aquela catástrofe na Indonésia, do tsunami. A Indonésia sempre teve uma grande comunidade muçulmana. E durante aqueles anos, os muçulmanos vinham seguidamente perseguindo os cristãos. Roubavam os cristãos, prendiam, batiam nos cristãos e assim por diante. Quando veio praticamente toda aquele desastre, o tsunami devastou muitas vidas, mais de 300 mil pessoas morreram, e muitas outras perderam tudo e tal. A história diz que os cristãos de outras cidades que não foram tão afetadas, alguns cristãos que estavam, tem uma história que alguns cristãos estavam nas montanhas fazendo orações. Quando eles desceram e viram toda aquela destruição, eles começaram a ajudar os muçulmanos a reconstruir a vida deles, a salvar a vida dos muçulmanos. E diz que eles ficaram tão impactados com aquele amor. Eles estavam antes perseguindo e agora estavam sendo ajudados pelas pessoas que eles perseguiam. Causou uma grande revolução na Indonésia. Muitas e muitas vidas se entregaram ao Senhor. Pessoas se converteram a Cristo pelo exemplo do amor. Mas tudo isso foi prática. Aqui no Brasil, provavelmente não vai acontecer uma catástrofe como aconteceu lá. Tem outras catástrofes que acontecem aqui em Blumenau. E a pergunta é: o que nós fazemos quando acontece isso? Só que é uma coisa que não acontece sempre. E como é que a gente pode estar demonstrando o amor? É no dia a dia. A gente entendendo que amor é prática. Amor é um marido não apenas dizer para a mulher que ama, mas está lá ajudando. Secar uma louça, lavar uma louça, ajudar no cuidado dos filhos. Amor é quando o amigo está passando por dificuldade, você vai lá, ajuda, vê o que ele está precisando e assim por diante. Amor é eu ver que o meu chefe não está bem, mesmo sabendo que às vezes ele tem te oprimido, às vezes ele tem te perseguido, você vai lá mostrar amor por ele. Esse é o padrão de Jesus. Chefe, e aí? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para estar aí contribuindo nos seus afazeres? A gente, infelizmente, tem feito muito o contrário que Paulo ensinou em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor nos deu um entendimento totalmente diferente sobre o que é o amar. Mas a gente tem pegado e se aculturado aquilo que o mundo tem nos ensinado. A gente tem nos aculturado no que o mundo tem nos ensinado. O que o mundo diz? Alguém fez mal a você? Vai lá e faz também. Aquela tua amiga falou isso de você? Vai lá e tira limpo, joga na cara dela, sai falando mal dela também. Como cristão, a nossa atitude precisa ser diferente. Esse é o amor que o Senhor nos propicia, nos ensina e deseja ver em nossas vidas. É uma palavra dura para um domingo de manhã? Mas a partir do momento, meus irmãos, que a gente consegue deixar esse clique acontecer nas nossas vidas, a partir do momento que a gente consegue entender que o amor é a chave de tudo, e que para a gente ser um cristão verdadeiro, a gente precisa, acima de tudo, acima da forma que veste, fala, age, a gente precisa amar. A gente vai ver que a nossa vida a cada dia vai fazer um sentido real.
E a gente vai ser um cristão que faz a diferença no mundo. E não apenas chega aqui no fim do culto e fala o tema, mas sai por aí durante a semana fazendo tudo normal. Não, se é tempo de fazer a diferença, comece a amar. Amém? Vamos colocar em pé e fazer uma oração. Entender isso. Entender que você é um cristão pela forma que você ama, vai mudar a sua vida. Você entendeu isso? Vai mudar a sua vida, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de ver as pessoas, e você vai parar de viver num mundo onde que acha que é para se fazer guerra. Eu vou me proteger, eu vou me bloquear contra as pessoas, o mundo não presta, todo mundo é mau, tal. Você foi chamado para fazer a diferença, e a diferença para o bem. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para amar.